Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Direito Favorável. Aqui é Marcelo Muniz, advogado e professor. Hoje eu estou passando aqui no canal para bater um papo com vocês em relação a férias. Assunto de grande relevância, previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal e previsto na CLT a partir do artigo 129. Antes de dar continuidade nesse vídeo, fazer um convite a você para dar um joinha aqui nesse vídeo, clicar aqui no sininho para você receber as notificações e se inscrever no canal Direito Favorável para você ficar por dentro do seu direito. Esse vídeo vai ajudar você, empregador, empregado, advogado, você que está pensando aí em abrir uma empresa ou você que está batalhando no emprego e você que também está perto de tirar suas férias para entender tudo em relação a esse assunto, tudo que você precisa efetivamente saber. E ao final desse vídeo nós vamos dar um exemplo, fazer um caso prático, para você entender período aquisitivo, período concessivo de férias, entender o valor e o direito do pagamento de férias em dobro, férias simples e férias proporcionais, tá certo? Bom, o artigo 129 da CLT, ele diz que todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de 12 meses de férias. Então, nós entendemos o seguinte: quando você inicia o contrato de trabalho, da data que você iniciou até um período de 12 meses, você estará no chamado período aquisitivo. E após esse período aquisitivo, nos 12 meses subsequentes, você estará no período concessivo, que é o período em que você poderá gozar férias. Então, após um período de 12 meses, você pode gozar férias. Mas aí, de repente, você já quer perguntar: Marcelo, se eu trabalhei só 6 meses? Férias proporcionais, tá certo? E o artigo 130, pessoal, ele faz um escalonamento em relação à falta. Nós vamos colocar aqui embaixo nos comentários, tá? A forma proporcional. Se você faltou até 5 dias, naquele período de um ano, você tem direito a gozar os 30 dias. Mas se você faltou mais de 6, por exemplo, de 6 a 14, você já não vai gozar 30, você vai gozar 24, tá? Então nós vamos colocar aqui embaixo para você poder entender esse escalonamento em relação às faltas desse período de um ano e o que você vai gozar nesses 30 dias que você tem direito ou não em razão dessas faltas cometidas, lógico, faltas elas não justificadas, tá certo? Pessoal, o parágrafo 2º do artigo 130, ele fala que o período de férias, ele será computado para todos os efeitos como tempo efetivo, como tempo de serviço. E nesse período, nós entendemos que o contrato ele é interrompido. O contrato interrompido, a interrupção do contrato, significa que a pessoa não está trabalhando, mas naquele período a pessoa vai estar recebendo e computando o tempo de serviço. Quando o contrato está suspenso, por exemplo, a pessoa não recebe e a pessoa também não tem o cômputo de serviço. Isso nós vamos explicar em outro vídeo, falando especificamente sobre isso, né? Interrupção e suspensão. Mas para você entender de logo, o contrato fica interrompido, mas a pessoa estará recebendo normalmente. Ela não está trabalhando, mas vai estar recebendo. O artigo 134 da CLT, pessoal, ele fala desse período, então, das férias, tá? Elas devem ser concedidas nesse período de 12 meses, subsequente, e diz o seguinte no parágrafo 1º: desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser divididas em 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias, e os demais não podem ser menor do que 5 dias. Isso foi trazido pela reforma trabalhista, tá certo? Então, exemplo, se a pessoa gozou no primeiro período 15 dias, no segundo ela não pode gozar menos de 5, e se ela gozou 15, gozou 5, vai voltar 10 dias para o terceiro período, tá certo? Então, pode ser dividido em até 3, sendo que um dos períodos não pode ser menor do que 14 dias, tá certo? E o parágrafo 3º diz que é vedado o início das férias no período que antecede, no período de 2 dias que antecede feriado e final de semana. Aquela situação que a pessoa estava próxima ali do carnaval, né? Próxima ali do final de semana, e sai de férias na sexta-feira, por exemplo, no final de semana, o carnaval começa na quinta, na sexta, enfim, um feriado que começa na quinta-feira e a pessoa sai na quarta, não pode, tá? Não pode sair com 2 dias que antecede esse feriado ou final de semana. Isso também foi trazido pela reforma. E quem determina a saída das férias não é o empregado, ou seja, não é o empregado que pede e diz assim: eu quero dia tal, não é. O artigo 136 diz que a saída das férias do empregado é a que melhor atende o empregador, tá certo? É lógico que o bom senso tem que ser visto nessa situação, tá bom? Se
E aí o parágrafo primeiro desse artigo diz que se houver membro da família dentro da mesma empresa, essa pessoa pode requerer, ela tem direito a sair de férias junto com aquele membro da família, a não ser que naquele período, se sair os dois, cause um prejuízo para a empresa. E o parágrafo segundo diz que se for estudante menor de 18 anos, você sabe que a partir de 16 já pode trabalhar com carteira assinada, se for menor de 18 anos, esse trabalhador de 16 a 18, ele tem direito a tirar as férias no período de férias escolares, tá certo? E o artigo 137, pessoal, ele fala que se não for gozado essas férias no período lá do artigo 134, ou seja, no período concessivo, daqueles 12 meses dentro do período concessivo, as férias, quando for gozado, se for gozado, lógico, depois, ela deve ser pagas em dobro, tá certo? Então, passou o período, férias pagas em dobro, e nós vamos explicar para vocês daqui a pouquinho como fazer o cálculo. E finalizando aqui o pensamento, o entendimento aqui, o artigo 143 também da CLT fala que é facultado ao empregado converter um terço das suas férias em abono pecuniário. Em abono é a hora de você vender suas férias. Então, você só pode vender suas férias até um terço, mais do que isso não pode. E o parágrafo primeiro diz que você tem que requerer isso até 15 dias antes de concluir o período aquisitivo. Como eu falei, entrou no trabalho, aquele período de 12 meses iniciais, período aquisitivo. Depois, o próximo 12 meses, período concessivo. Mas a partir do momento que você continua trabalhando na empresa, a cada novo 12 meses é um período aquisitivo para as férias no período concessivo correspondente, ok? Vamos aqui ao exemplo para vocês poderem entender melhor. Vamos lá. Ok, vamos aqui ao nosso exemplo. Vamos pensar que o empregado ele foi admitido no dia 13 de janeiro de 2017 e dispensado no dia 15 de agosto de 2019, ou seja, teve seu contrato rescindido sem justa causa pelo empregador nessa data. E o último salário no valor de R$ 1.500. Pessoal, qualquer semelhança com qualquer caso, alguém conhecido de vocês, é a pura semelhança, é muita coincidência, porque isso aqui eu peguei de forma bem aleatória, tá certo? Para que a gente possa exemplificar. Vamos olhar aqui os períodos aquisitivos e concessivos que esse empregado teve. O primeiro período aqui que está apresentando para vocês, 13 de janeiro de 2017 a 12 de janeiro de 2018, é o primeiro período aquisitivo, ok? E o segundo período, 3 de janeiro de 2018 a 12 de janeiro de 2019, é o primeiro período concessivo, ou seja, ele trabalhou 12 meses, ele teria direito a gozar 12 meses de férias nesse período. Consecutivamente, esse período é também aquisitivo a esse último período, 12 de janeiro de 2019 a 15 de agosto de 2019. Vamos imaginar o seguinte, que esse empregado ele sai do trabalho, é dispensado sem justa causa, e aí ele chega para o patrão e diz, olha, eu não recebi férias durante esse período que eu trabalhei aqui. Então, qual é o direito das férias? O que esse empregado tem a receber em razão dessas férias não gozadas? Vamos lá. O primeiro período, como eu disse para vocês, de acordo com o artigo 137, se ele não foi gozado no período concessivo, então ele deve ser pago em dobro, tá certo? Então, se ele tinha um salário de R$ 1.500 e esse valor tem que ser somado ao terço condicional, então ele tem direito a 1.500 mais um terço, dividindo 1.500 por 3 dá R$ 500. Então o valor das férias, R$ 2.000. Se essas férias aqui são em dobro, então eu multiplico por 2. Então esse empregado tem direito a receber o valor de R$ 4.000 referente a essas férias em dobro. Vamos imaginar agora o segundo período aquisitivo desse empregado, 3 de janeiro de 2018 a 12 de janeiro de 2019. Se ele teve um período seguinte, se ele foi embora dia 15 de agosto de 2019, ele iniciou um período concessivo, mas em razão de sua dispensa não foi completado o período concessivo. Então essas férias são férias simples. Então isso aqui é um período aquisitivo em que o período concessivo não foi completado, ou seja, 12 meses após esse período aquisitivo. Então o valor das férias, R$ 1.500 mais um terço condicional, como eu disse, esse um terço é R$ 500, então ele vai ter direito a receber férias simples, o valor de R$ 2.000, ok? Beleza. Vamos agora para o último período aquisitivo, que é quando aconteceu a rescisão do contrato de trabalho, no período de 15 de agosto de 2019, 12 de janeiro a 15 de agosto de 2019. Presta atenção nisso aqui. Quando o trabalhador
ele encerra o contrato de trabalho, ele tem direito ao aviso prévio. A OJ 82 do TST diz que o registro da carteira e o cômputo deve observar esse período do aviso prévio, e cada ano é computado 3 dias de aviso. No nosso caso, já que foram 2 anos, seriam 36 dias, tá certo? Então essa data eu vou alterar, vou colocar 36 dias para frente e vou alterar para o dia 22 de 9 de 2019. Quantos avos eu tenho aqui? Cada 12 meses completo, 12 avos. Aqui eu tenho 9 meses, então 12 avos no período de 12 meses. Então essas férias, elas serão proporcionais, tá certo? Como é que eu vou calcular agora essas férias proporcionais? Ok, valor do último salário, R$ 1.500. 1.500 vezes 9, dividido por 12, 1.500 vezes 9, dividido por 12, dá R$ 1.125, ok? Então, se você pegar 1.500, multiplicar por 9 e dividir por 12, o valor que você vai achar é 1.125. R$ 1.125 mais o terço condicional. Eu vou ter aqui, vamos dividir 1.125 por 3, R$ 375 o terço condicional. Então, o total desse proporcional, R$ 1.500, tá certo? Então, aqui nós verificamos férias em dobro, férias simples e férias proporcional. Pessoal, encerro por aqui. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de clicar aqui nesse vídeo, não deixe de clicar aqui no sininho para você receber as notificações do Direito Favorável e continue acompanhando nossos vídeos e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço!